Deixa eu trazer aqui para a gente conversar agora o Fernando Fernandes, que é advogado, cientista político. Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, inclusive. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia que marcou a nossa história de ontem para hoje. E como você disse, que fica remoendo, eu me lembro de conceito que muito trabalho o professor Gisálio Cerqueira Filho, que foi cientista político, titular em ciência política da UF. Ele trabalha uns conceitos chamados o passado-futuro, o presente-futuro e o futuro-passado. Isso é alterado de acordo com o imaginário e a perspectiva de futuro, porque nós tínhamos uma possibilidade de futuro antes do golpe de 64. Era o futuro passado. O futuro que ocorreu depois do golpe foi outro futuro, né? E hoje nós estamos em um momento pós-traumático. Nós acabamos de passar uma nova tentativa de golpe. Então, veja que um outro conceito histórico importante é o conceito de permanências históricas de longa duração. Nós somos acostumados a uma educação escolástica de decorar datas. Então, quando acabou a escravidão? 1888, mas não acabou, né? Então, quando acabou o regime militar de 74? Acabou, mas ele de alguma maneira, ele se embrenhou nas estruturas sociais brasileiras a ponto de nós termos uma tentativa de imitação de um golpe, entendeu, da década de 60. Tivemos cenas até meio ridículas de tanques passando na frente do Congresso, soltando fumaça, e não deu certo exatamente porque tentou imitar a década de 60. Né? Me desculpe falar muito, mas é o seguinte, só para saber, eu tenho 3 livros editados. Um que chama-se Voz Humana, que é o projeto que eu fui convidado aqui, que é um livro que faz parte do projeto do portal Voz Humana, que é a descoberta dos arquivos sonoros secretos do regime de 64. Do julgamento de presos políticos de 75 a 79, que geraram a decisão do Supremo, que já a gente vai comentar, e foram 3 decisões do Supremo. Mas tem um outro chamado Ideologia e Saber, que é sobre a formação dos juristas no Brasil. Como houve a estratégia, Poder e Saber, como houve a estratégia da formação dos juristas no Brasil. E o último chama de Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, que conecta essa forma de controle social que nós tivemos lá na década de 60, com a doutrina de segurança nacional, que foi uma forma de intervenção americana de influenciar e comandar as nossas Forças Armadas, e ela se embrenha também nessas permanências históricas, quando começa a cair o Muro de Berlim, etc., numa eleição de um novo inimigo interno, que é o traficante, e aí vem o DEA, a estrutura do DEA e da CIA no Brasil para aprovar leis e etc., e nós somos simplesmente o 3º país que mais prende no mundo, negros, pobres, condenados por tráfico de drogas e crime contra o patrimônio, e chegamos à evolução entre aspas, mas uma evolução de uma expertise de influência, que foi a influência sobre os nossos juízes federais e procuradores federais. Há um telegrama da Embaixada do Brasil para os Estados Unidos, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para os Estados Unidos, falando de um projeto chamado Projeto Pontes. Esse projeto foi um projeto de doutrinação dos juízes e procuradores. E lá nesse telegrama é citado pessoalmente, aliás, um dia, hoje, eu não sei como está, a cassação do Sérgio Moro,
Mas é citado pessoalmente o Sérgio Moro nesse telegrama, dizendo, olha, o projeto é um espetáculo. Tantos juízes federais, um número enorme, tantos procuradores, foi palestrante o Sérgio Moro e o Gilson Dipp. E o seguinte, impressionante, coloca a redatora do telegrama, que os juízes federais se comportam contra o governo eleito e a grande chave para a influência aqui no Brasil não é terrorismo, eles assimilam corrupção. Vê que interessante, foi isso depois de 11 de setembro. E aí acaba dizendo, a fase teórica foi um espetáculo. Vamos iniciar as forças-tarefas. Curitiba, São Paulo e Brasília. Deu certo em Curitiba. Então, eu faço esse entrelaço para nós entendermos que quando nós estamos tratando, e hoje foi publicado no Conjuro um texto meu, do Felipe Santa Cruz e do Rodrigo Siqueira, sobre o golpe de 64, e comparando isso com a Lava Jato. É óbvio que a estruturação da tortura, a institucionalização da tortura e da violência de 64 não é comparável com Sim. o que aconteceu na Lava Jato. Mas houve um aperfeiçoamento na forma de tortura. Guantánamo é um aperfeiçoamento na forma de tortura. É uma tortura, vamos dizer, sofisticada. Mas teve tortura na Lava Jato. De outra forma, mas teve. Então, relembrar essas questões, e nós tratarmos essas questões, é entendermos que essas coisas não passaram. Elas estão permanentemente entre nós, ainda mais num país que acaba de viver outra tentativa de golpe. Essa é a grande questão. Então, nós temos que lembrar, falar, porque se não fizermos isso, as pessoas não compreendem essas relações e acham que é passado. Olha, você me interrompe quando precisar. Eu entrevistei esses dias, fiz esse papel que você está fazendo aqui comigo. Eu entrevistei uma figura maravilhosa, chamada Margarida Genevois, uma mulher de 100 anos de idade, fez 101 logo depois, foi uma espécie de assessora do Dom Evaristo Arnes, exatamente nas averiguações das denúncias de tortura. Impressionante a lucidez dessa mulher. Se alguém estiver nos escutando ligado a ela, a filha, por exemplo, por favor, dê novos parabéns a essa musa chamada Genevois, né? Ela foi entrevistada por mim e para o filme que o Camilo está fazendo, o Camilo Tavares, que fez 21 anos, o dia que demorou 21 anos, está fazendo um novo filme sobre o inimigo interno, então ela vai aparecer também. Por que eu falo isso? Porque é impressionante o relato de uma mulher fez 101 logo depois, sobre a omissão da classe média brasileira em relação às torturas. E dizia a ela, olha, as pessoas fingiam que não existia. Fingiam que aquilo não estava acontecendo. E aí, é este fingimento que nós, ao falarmos da tortura, ao falarmos da ditadura, é que nós provocamos o fim desse fingimento. E para que as novas gerações compreendam isso. Fernando, eu acho que foi importantíssima essa fala que você fez. Acho que você deixa muito claro como que a gente viveu no passado se repete de outras formas, mas se assemelha demais com o que a gente passa agora, né? Então, o que passamos nesse janeiro
de 2023 se assemelha absurdamente ao que passamos lá no passado e com consequências que poderiam ter sido muito catastróficas. Vamos fazer assim, eu não tenho mais tempo, a gente só vai até as 4 horas realmente. Você volta aqui para conversar comigo uma próxima vez, a gente fala mais sobre o pós-humano, projeto, e a gente bate mais papo sobre cenário político nacional. Queria muito te ouvir sobre essa cassação de Sérgio Moro, mas fica tudo para uma próxima conversa, tá bom? O convite já está feito, a gente só agenda aqui a próxima data. Mas quero agradecer demais e pedir desculpas. Não, eu agradeço o convite. Essa mistura do passado, presente e futuro é fundamental para nós tratarmos desse assunto do passado. Um grande abraço a todos. Fernando, beijo para você, obrigada, até uma próxima, viu?